Olá! No programa Justiça Legal de hoje, você vai conferir um caso judicial que envolveu a beata Albertina Berkenbrock, no município de Imaruí, no sul de Santa Catarina. No quadro Entrevista, nós recebemos a juíza de direito Karen Schuberheimer, que fala sobre as audiências de custódia no Brasil. Acompanhem também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre a exposição Rotas Alteradas, que aborda a violência contra as mulheres. E a partir de agora, você vai ver como foi o evento que discutiu a Operação Lava Jato sob a ótica da teoria dos jogos. Olha só. Em um evento inédito no Brasil, realizado na Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki, na sede do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, operadores do direito debateram sobre a Operação Lava Jato, sob a ótica da teoria dos jogos. O novo processo penal passa pela justiça negocial, nós não temos como deixar isso para trás, ela tem sido amplamente utilizada no mundo. Nós podemos ter uma postura adolescente dizendo, não, isso eu não quero saber e estou longe, ou vir discutir, ter o que tem de bom e o que tem de errado. No Brasil nós temos uma novidade muito grande, uma inconsistência ainda no que se refere à aplicabilidade. O desafio do tribunal, no que se refere às academias judiciais, pelo Isador Medeiros e a Vânia Pettermann, foi trazer essa discussão para Santa Catarina. O encontro, dividido em dois momentos, iniciou com as palestras do Procurador da Justiça do Ministério Público do Paraná, Rodrigo Chemin, e do delegado de Polícia Federal, Márcio Anselmo. O processo penal brasileiro hoje ele se desenha em dois caminhos. Um caminho tradicional, que estamos acostumados a trabalhar, são os temas que são muitas vezes ministrados nas faculdades de Direito, e esse novo caminho da colaboração premiada que implica numa nova ótica, enxergar o processo a partir de uma realidade utilitarista, muito parecida com a questão que envolve negociação. E aí a importância da teoria dos jogos, a importância de compreender como é que funciona essa mecânica do processo de negociação, como os atores processuais vão poder atuar melhor nesse modelo, que é um modelo que muitas vezes não é especificamente voltado para uma orientação de princípios, e sim para uma visão pragmática, né, de resultados. Na verdade, eu sempre acompanhei as obras do professor Alexandre sobre teoria dos jogos, sempre foi um tema interessante e o objetivo aqui é pelo menos tentar identificar alguns pontos que ele levanta no livro e tentar associar isso com algumas questões que foram discutidas na Lava Jato. Então tem muitas coisas que efetivamente têm relação, é uma oportunidade para troca de ideias, a gente pode discutir um diálogo aberto e tentar crescer até com uns conceitos aqui que a gente tem sobre o tema. Em um segundo tempo, a doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, Jéssica Gonçalves, abordou a teoria dos jogos aplicada ao processo civil, com a ideia de cooperação e participação das partes. É um momento de mudança. O profissional do direito vai precisar se adaptar nesse novo jogo, que tende a ser agora cooperativo, de participação das partes e até mesmo de todos os jogadores, né? O juiz, ele deve levar em conta, se não possível, a mediação, a composição do litígio. Quando ele leva a instrução, ele deve manter o que nós chamamos de fair play, né? Para que as testemunhas elas sejam ouvidas, por exemplo, ou as vítimas, nas suas condições, nas condições que elas memorizam os fatos, na forma como elas expõem os fatos, né? Como elas ecoam, as experiências que elas tiveram. Então, isso tudo influencia, né? As pessoas não são as mesmas sentadas nas cadeiras, são seres humanos diferentes. Então, tratando a ética e humanização assim de uma forma transversal, se acredita que esse cuidado é muito importante, porque nós estamos tratando de direitos. O público presente, formado por magistrados, servidores do Poder Judiciário, profissionais de outras áreas ligadas ao direito e estudantes, se mostrou bastante interessado pela relevância do tema. É um tema interessante, é um tema que está em voga e é bacana a gente conhecer a opinião de magistrados sobre esse assunto. Eu acho que a Lava Jato é tipo um jogo, realmente é um labirinto, né? Que o juiz tem que estar toda hora estudando a pedra que vai jogar. É um tipo de um jogo, eu acredito que sim. E realmente as pedras estão vindo, alguém está caindo. É um jogo mais ou menos de xadrez. Eu acho que a teoria dos jogos é importante, sim. A gente saber como lidar, o momento certo de atuar, de sair, de recuar, para avançar depois. Então, eu acho bem interessante. Alegando que a imagem da beata Albertina Berkenbrock
contida na logomarca turística do município de Imaruí, feria o caráter laico do Estado, um cidadão local entrou com uma ação na justiça para que a imagem fosse retirada de fachadas de prédios e até de mochilas escolares. Acompanhe com a gente a reportagem. Referência para os católicos do litoral sul de Santa Catarina, o Santuário Albertina Berkenbrock, desde 2015, faz parte da rota do turismo religioso da região. Nós temos recebido em torno de 30 mil pessoas cada ano para visitar o Santuário da Beata Albertina. Pessoas que vêm das mais diversas localidades, tanto do estado de Santa Catarina, quanto de toda a região, de todo o Brasil, inclusive do exterior. Em torno da devoção à Beata Albertina se desenvolveu uma cadeia de acolhimento dos turistas. Nós temos pousadas, nós temos restaurantes, lanchonetes, as estradas começam a ficar melhores. Então, em torno da imagem de Albertina, da história desta jovem que já em vida era chamada de Santinha porque tinha um coração muito afetuoso, muito amoroso, muito solidário com os mais necessitados também. Esse coração aberto mexeu com muitas pessoas na época e tem influenciado muitos outros mais nestes nossos tempos. A gente vem aqui porque a gente é católica e gosta de estar, né, nessa devoção e conhecer mais um pouco a vida dos santos, né? A segunda vez que eu venho aqui. Até achei assim o lugar assim, mais desenvolvido, né, agora. Já faz uns 4 anos que eu estive aqui. E já está tudo asfaltado, bem mais bonito como eu vim da primeira vez. Com uma história de milagres atribuídos ao nome dela, a menina Albertina viveu no município catarinense de Imaruí até os 12 anos de idade, quando em 1931 morreu de forma violenta após uma tentativa de estupro. Em 2007, foi declarada oficialmente beata pela Igreja Católica. O processo de beatificação da Albertina é um processo de martírio. Então, primeiramente, nós verificamos se há uma devoção das pessoas com relação à vida de Albertina. Então, se analisa diversas coisas. A vida dela antes do martírio, como ela vivia as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Se isso existia, como chegou ao ponto do martírio, que é dar a vida, derramar o sangue por algum valor do Evangelho. Isso aconteceu. Logo em seguida, as pessoas criaram uma devoção muito forte a ela. Vendo que isso estava acontecendo, a Diocese de Tubarão instaurou um processo de beatificação e canonização, que foi concluído, e no ano de 2007 tivemos a alegria também de ver a Albertina beatificada. E se utilizando dessa popularidade, a Prefeitura da cidade de Imaruí, localizada a cerca de 110 quilômetros da capital Florianópolis, em 2010 resolveu adotar a imagem da religiosa na logomarca turística oficial do município. Feito este que os prefeitos das administrações seguintes mantiveram até os dias atuais. Acredito que não há nenhuma ofensa às demais religiões, nem a religião católica, nem as demais, a gente estar utilizando aí como um símbolo do município, até porque isso é muito vivo na cultura do nosso município, esse tipo de imagem. E a Beata Albertina também leva essa vocação turística para Imaruí. São muitos os visitantes que vão a Imaruí, que vão até São Martinho, visitar o túmulo da Beata, visitar lá a região em que a Beata realmente viveu e que foi encontrada morta. Eu acho que isso só traz benefícios para o município. Entretanto, uma ação popular movida por um cidadão de Imaruí questionou a lei municipal que adotou a imagem da Beata como símbolo da cidade, alegando que a fotografia estampada em prédios públicos, veículos oficiais e mochilas distribuídas aos alunos da rede pública de ensino ofendia o caráter laico do Estado. O turismo religioso de Imaruí, que envolve a Albertina Berkenbrock, é muito grande e conhecido no estado e até fora dele pela influência que tem, né? É claro que, partindo do princípio de religião, pode-se considerar que, de repente, que fere, né, o princípio da religião evangélica, enfim. Mas, como um atrativo mesmo para o município, é um ponto positivo e que deve sim ser explorado, com certeza, tanto pelo poder público quanto pela religião, enfim. A gente tem tentado
caracterizar o município por alguns potenciais, e esse tem sido um deles, né? A questão da Albertina Beckenbrock, que dentro da comunidade católica é bem conhecida, né? E no município também. Então a gente tem tentado aí juntar essas duas situações para que a gente possa aí, fazer com que o turismo religioso do município alavanque, né? Então a gente tem tentado durante muito tempo. Então eu acho que nem eu, nem a comunidade como um todo vê nenhum problema nesse sentido. Para o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Jorge Luiz de Borba, relator da matéria, na época da ação, o caso se trata de divulgar o turismo religioso na região e que a imagem da beata, no entendimento da maioria dos magistrados catarinenses, acarreta em vantagens para o município. Não vejo nenhum ato religioso no aspecto de ter uma imagem de uma beata na logomarca de um município. É um atrativo turístico e não um ato religioso. Então, sendo um atrativo turístico que traz renda para o município, por que não usar isso? Não vejo nenhum ato de improbidade nisso e nem fere o Estado laico. O ato religioso é uma missa, é um culto, elevar alguém a uma santidade, que não é um caso. Aqui ela nasceu naquela cidade. A violência contra as mulheres foi o tema da exposição Rotas Alteradas, apresentada na capital catarinense por um artista de Florianópolis, que trouxe uma abordagem social sobre o assunto, visando apresentar, sensibilizar e alertar sobre a realidade da desigualdade de gênero no país. E tudo isso é o que a gente vai mostrar agora para você no quadro Isso é Legal. A exposição Rotas Alteradas levanta a discussão da violência contra a mulher. E nos 20 dias desta exposição, 5 mulheres já foram oficialmente dadas como mortas por violência. E esses são apenas os números oficiais, porque se estima que muitas histórias como essas acontecem sem nem a gente saber. Rotas Alteradas contém alguns trabalhos em acrílica de telas, não é? Tem confecção de bonecas que eu confeccionei, eu costurei, tingi os tecidos, fiz as bonecas, e algumas mulheres trabalharam uma intervenção em cima dessas bonecas, né? Ao relatar os momentos de sofrimento delas, elas trabalhavam também as bonecas. Temos fotografias também que foram feitas no centro da cidade, eu e a Meg fotografando, e temos também vários relatos de notícias de páginas policiais que eu coletei de Santa Catarina, do ano de 2016 e 2017. Esses relatos contêm mulheres que foram mortas por agressão. E desses relatos eu pensei, então, todos os nomes das mulheres, que ao todo foram 110, e criamos, então, as etiquetas que estão penduradas, né, nesse painel logo atrás. As obras sensibilizam e alertam sobre a desigualdade de gênero. A curadora da mostra, Meg Hussenk, falou da dificuldade de participar deste trabalho por se tratar de um tema tão delicado. Super difícil trabalhar porque tu te coloca no lugar dessa mulher. Então é muito complicado, Numa sociedade hoje que não briga só por essas questões raciais, não é só a mulher que está em voga, são todas as relações de gênero. E isso é muito sério. Entende? A gente se depara isso no dia a dia, em todos os momentos, e a maioria está velada, está calada, está sem condições, às vezes engessada na sua própria condição pessoal, né? E um trabalho desse, artístico, ele tem essa autoridade, ele pode chegar e abrir essa porta e falar abertamente e se colocar. E quando você confronta o escrito com a imagem, daí a coisa fica mais tensa. O impacto que as obras causam no público foi planejado pela artista Janete Machado, que repudia e lamenta que este tema ainda seja tão atual nos dias de hoje. O mais importante da mostra não são nem os trabalhos de arte. O que tem de mais importante é justamente essa denúncia, esse alerta e essa voz que precisa ser ecoada. O que a gente vê nos dias de hoje, essa selvageria, essa agressividade toda desse macho que ainda insiste em dizer e se fazer poderoso sobre a sua mulher, vamos dizer assim, né? Sobre as meninas, sobre as crianças, é alguma coisa que precisa ser rompida, em pleno
ano 2017, nós vivemos e convivemos com isso, né? Nós temos ainda exposto aqui 26 relatos, dos quais eu recebi de mulheres, amigas e parentes, e que foram relatados momentos de agressão. Quando ele fica assim nervoso, chuta, berra, derruba coisas e bate a porta. Eu sempre acho que ele vai me bater e fico quieta sem falar nada até ele sair. Não sei onde vai dar tudo isso, mas eu já tenho mais medo dele do que antes, e estamos casados somente há 13 anos. Eu amo muito meu marido, mas queria que ele mudasse um pouco. Nas outras coisas, ele é até um bom marido, é trabalhador e cumpridor de seus deveres, e não deixa faltar nada em casa. Brinca com o nosso filho, mas eu rezo sempre para ele se acalmar e a gente levar uma vida mais tranquila. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a juíza de direito Karen Schuberheimer, que fala sobre as audiências de custódia no Brasil. Não sai daí, logo depois do intervalo, a gente volta já já. O programa Justiça Legal está de volta. Muito obrigado pela sua audiência, é sempre uma honra tê-lo conosco. Agora, no quadro de entrevista, a gente vai falar sobre a audiência de custódia, que começou a entrar em prática aqui em Santa Catarina em agosto de 2015. E nossa convidada de hoje é a juíza Karen Schuberheimer, de Joinville. Juíza, a nossa audiência do programa Justiça Legal ela é variada. Nós temos tanto autoridades no direito quanto pessoas leigas. Por isso, eu peço para que você comece essa entrevista explicando para a nossa audiência o que é a audiência de custódia. É um momento em que o réu é trazido na presença do juiz para que seja analisada a situação em que ele foi preso. Isso seria a audiência de custódia propriamente dita. Não é exatamente o que foi previsto na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje. Na resolução do CNJ que nós estamos aplicando hoje, ela é basicamente um momento em que o réu é trazido na presença do juiz e de algumas outras autoridades, que nós podemos então estabelecer ao longo da nossa conversa, explicando cada uma delas, para que ele diga como aconteceu a prisão dele, se ele foi torturado ou não no momento da prisão. Exclusivamente isso. Mas apenas os presos em flagrante passam pela audiência de custódia? Então, essa é uma questão até também bem polêmica, que atualmente apenas presos em flagrante estão sendo levados para a audiência de custódia. E outros tipos de prisão não estão sendo levados para a audiência de custódia. E quem deve estar presente? Tem que estar presente uma autoridade judiciária, que no nosso caso no Brasil é o juiz. Tem que estar presente um defensor, que pode ser o defensor público ou um defensor que o réu contratou, um defensor constituído. E tem que estar presente o Ministério Público, que no nosso caso, no Brasil, é o promotor de justiça. O custodiado deve ser apresentado em até 24 horas ao juiz. A nossa estrutura permite esse tipo de processo? Atualmente, em todo o Brasil, nós não temos uma estrutura capaz de atender. Mas eu acredito que o maior problema não é a falta de estrutura, porque o Estado ele tem que se estruturar se essa for uma necessidade. O que nós temos que pensar é, existe essa necessidade de 24 horas ou nós devemos pensar num tempo razoável? O que seria um tempo razoável? Porque quando nós pensamos em quando ela foi criada, quando o Brasil assumiu essa obrigatoriedade de trazer o preso à presença de um juiz, ele assumiu um tempo rápido, razoável, e não um tempo de 24 horas, que foi um tempo que veio com a resolução do CNJ que estabeleceu a obrigatoriedade da audiência de custódia. Então, uma estrutura nós vamos ter que estabelecer e vamos ter que criar essa estrutura. O mais importante é saber o que seria esse tempo razoável. E o juiz, ele pode já analisar o mérito do caso já na audiência de custódia? Na audiência de custódia, o juiz vai converter a prisão do réu de flagrante para preventiva ou não, ou vai relaxar, ou seja, ele vai analisar o mérito, mas
tem um parênteses muito grande. Ele não pode falar sobre este mérito com o réu. Isso é extremamente frustrante, né? A audiência de custódia, da forma como ela foi prevista na resolução do CNJ, que é o que está sendo aplicado hoje, ela serve exclusivamente para perguntar para o réu se ele foi torturado ou não, né? Ou seja, o juiz se tornou um corregedor da polícia nessa parte da audiência de custódia. E o réu, ele chega em juízo e ele quer falar com o juiz, ele quer contar para o juiz a respeito da prisão, mas ele não pode, porque o juiz está proibido de perguntar para ele sobre o fato. Então o juiz não pode conversar com ele sobre o fato, embora ele vá ter que analisar o mérito da prisão depois, mas sem falar com o preso sobre o fato. É uma incongruência que nós temos, que precisa ser corrigida. A audiência de custódia está prevista no ordenamento jurídico? Então, nós temos que reconhecer que a audiência de custódia está prevista no ordenamento jurídico a partir do momento que o Brasil assinou um tratado, que está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós temos uma previsão de que o réu seja levado num tempo razoável à presença de uma autoridade judiciária. Isso é o que nós temos previsto, num tempo razoável à presença de uma autoridade judiciária. Aí veio uma resolução, que é a resolução 213 do CNJ, de 15 de dezembro de 2015, e estabeleceu, considerando outros argumentos, além dessa adesão à audiência de custódia por pactos internacionais do Brasil, considerando que as prisões são muito ruins, a falta de estrutura do Brasil, considerando tudo isso, fez uma resolução sem nenhuma lei, nós não temos uma lei prevendo audiência de custódia, não temos. Então, nós temos no ordenamento jurídico, não temos na nossa legislação ordinária, né, uma previsão da audiência de custódia e uma regulamentação da audiência de custódia. Aí vem essa resolução e ela diz o seguinte: o juiz vai conversar com o preso, perguntar se ele foi torturado em 24 horas e depois vai preferencialmente soltar. A regra é que, preferencialmente, o juiz tem que soltar. Se não houver nenhuma possibilidade de soltar, aí então o juiz vai prender. E o que a gente vê da leitura dessa resolução, de que você tem que perguntar para o réu se ele apanhou, se ele disser que não, você tem que perguntar de novo, com palavras mais simples, incentivá-lo a falar, uma função realmente de corregedoria da polícia, né, tentando incentivá-lo a dizer que ele apanhou, e tudo isso em razão da falta de estrutura que existe prisional. Aí você pensa assim, mas então, para alguns casos em que o juiz pode soltar o preso, você tem que soltar porque a condição é desumana. Mas então, quando o crime é muito grave, você pode deixar preso mesmo que a condição seja desumana? Não é esse o objetivo da audiência de custódia. Você defendeu aí que a audiência de custódia hoje ela é muito como uma corregedoria da polícia para ver se houve agressão ou não. E o que muda na prática se houve agressão? Então, se nós formos pensar em toda a estrutura do que ela foi criada, do que ela foi pensada, né, quando ela foi criada, ela não serve para esse objetivo da resolução, né? Ela serve para a gente analisar a legalidade da prisão e também, claro, verificar coibir esse tipo de agressão. Então, ela coíbe agressões, evita torturas, e se alguém tiver torturado, aí essa pessoa vai pagar por esse crime também. Mas ela deve servir para a gente analisar a legalidade da prisão como um todo. Atualmente, ela serve para a gente analisar, ela tem essas duas fases, né? Ela serve para a gente exclusivamente perguntar para o preso se ele apanhou ou não apanhou, e depois a gente vai fazer só com base no auto de prisão em flagrante a análise do mérito. Então, independe daí do que o preso falou ou não falou durante a audiência. Como a elaboração de enunciados poderiam ajudar os juízes criminais? Há casos concretos? Bom, então, quando nós reunimos em eventos que são científicos e fazemos enunciados indicando como que podem ser, como nós tivemos o FONAJUC, né, que é um evento importante reunindo 250 juízes criminais, estudando, propondo enunciados.
nós indicamos para todo o país como que nós podemos interpretar a lei de uma forma mais uniforme por todo o Estado. Então, Estado-nação, né? Então, por exemplo, em algum lugar um promotor de justiça pode não comparecer em audiência. Em outro lugar acontece o mesmo. Esse não comparecimento numa cidade no sul faz com que o réu seja solto. E lá no norte, o juiz entende que, independentemente do Ministério Público ter comparecido ou não, isso independe da soltura do preso, é só a audiência em si que teve algum prejuízo, mas não faz com que o réu vá ser solto, porque não tem ilegalidade na prisão por causa disso. Aí você pode ter um enunciado que indique a melhor interpretação para esse caso. E daí todos os juízes podem seguir esse enunciado. Ele não é obrigatório, mas são nortes que que os juízes podem seguir e que foram várias cabeças pensando junto, indicando junto como que podem então interpretar a legislação ou a própria resolução. Para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar, na sua opinião, como a audiência de custódia poderia ser otimizada? A primeira questão é que o prazo precisa ser um pouco mais elástico do que 24 horas, né? Nós precisaríamos de um prazo em que tivéssemos condições realmente de trazer a pessoa. Hoje nós temos audiências de custódia, isso já aconteceu comigo, por exemplo, várias vezes, não só uma vez. Chegar sob efeito de substância entorpecente, muito drogada na hora da audiência, e isso prejudica totalmente a realização da audiência. Então esse prazo de até 24 horas, ele é um prazo que ele não ajuda na realização da audiência, ao contrário, ele acaba prejudicando. Ele é um prazo que às vezes atropela todos os procedimentos, a gente não consegue reunir nem prova nem a favor do réu. Por exemplo, alguns dos requisitos para que a pessoa seja solta é que ela precisa ter trabalho lícito, precisa ter comprovante de residência. Em 24 horas você, às vezes, não consegue nem reunir esses documentos, quando a pessoa mora em outra cidade. Então, o prazo precisa ser um pouco mais elástico. Outra situação que é fundamental é que ela deixe de ser um ato exclusivamente para verificar a situação da polícia e da atuação policial. Ela precisa ser um ato que seja muito mais amplo para que a gente verifique toda a situação do caso. Então, muitos até dizem que nós deveríamos ouvir outras pessoas além do réu, né? E um terceiro ponto que precisaria de uma reforma legislativa mais ampla, mas que seria muito importante nos crimes de menor gravidade, seria uma possibilidade de aplicação imediata de algumas penalidades com a concordância do réu, como na transação penal. Isso seria realmente um avanço gigantesco para crimes, principalmente crimes de menor potencial ofensivo, crimes que tenham penas que não são privativas de liberdade, que tenham penas de multa, penas restritivas de prestação de serviço à comunidade, que você possa na audiência oferecer essa possibilidade de fazer uma transação, fazer uma aplicação desse tipo de proposta para o réu nessa audiência, e ele com o defensor, com o Ministério Público, já aceite. E também, na última possibilidade, de crimes que não tenham essa previsão, que o Ministério Público já possa até oferecer denúncia na audiência de custódia. Num prazo de 2, 3 dias, isso já seria possível. Tudo isso traria um avanço gigantesco para a nossa lei penal. Muito obrigado pela entrevista, juíza Karen, sem dúvida, muito esclarecedor para quem não domina o assunto e instigante para quem conhece bastante desse ordenamento. Obrigado. Muito obrigada. E com essa entrevista esclarecedora, o programa Justiça Legal de hoje chega ao fim, infelizmente. Mas temos um encontro marcado na semana que vem, você já sabe, sempre com entrevistas, as notícias do Poder Judiciário Catarinense e, claro, muita informação para você. Até lá!